porque pai e mãe nunca ensinam errado. E aí eu estava pedindo a Deus uma palavra sobre isso. E aí Deus me deu aqui, que eu coloquei um título na minha singela mensagem, porque eu sempre falo que eu não sou pregadora, eu sou professora. E professor sempre fala um pouco mais. E eu coloquei no meu coração, legado ou herança? Qual a diferença de legado para herança? O legado, eu escrevi aqui conforme o dicionário, porque a gente não pode, né, confiar muito na memória, porque a gente esquece. Eu coloquei aqui, ó, legado é o que se transmite por meio de testamento, de exemplo, de realizações pessoais e por aí vai. Herança é aquilo que se herda ou se transmite por testamento ou sucessão, que não deixa de ser um legado, mas também envolve patrimônios. Você deixar sempre algo para os seus filhos, para os seus herdeiros. E aí Deus me trouxe à memória, que eu coloquei aqui como pergunta para nós. Você se lembra das coisas boas que seus pais te ensinaram? Ou só guardou os momentos ruins? Porque é do ser humano só guardar o que é ruim. Esquece o que passou de bom, os momentos agradáveis, momentos de alegria, de felicidade, de harmonia, de comunhão. É muito fácil esquecer. E quando uma pessoa parte, sempre fica aqueles que falam assim, eu só me lembro que meu pai fazia isso, fazia aquilo, minha mãe era assim, era assado, esquecendo das coisas boas que eles ensinaram e que deixaram para nós. Mas é do ser humano só lembrar o que é ruim. E aí, Deus colocou no meu coração essa pergunta para mim também. E eu faço nesta manhã para todos nós. Qual é o legado ou a herança que eu e você vamos deixar para os filhos, para os netos, para os nossos descendentes, para a nossa geração? Qual será o meu legado? O que nossos pais nos contaram, que contamos aos nossos filhos, ou contaremos para os nossos netos? Será que temos arrancado os marcos antigos, colocados pelos nossos pais, ou temos jogado fora a nossa herança neste mundo moderno? Porque aqueles que têm da minha idade um pouquinho até mais acima, nós tivemos uma criação. E a geração de hoje é outra criação. Tem coisa até liberal demais, que nós não aceitamos, nós não concordamos. E sou sincera em dizer que eu não sou essa geração moderna. E você? Eu creio que nós não somos. A maioria aqui não é. A maior universidade, a maior faculdade que é uma escola, né? A vida é uma escola, mas a maior faculdade que os nossos filhos podem frequentar é o lar, é a família, é sentados à mesa, quando se reúne para fazer uma refeição. Que muita gente não preza isso, mas eu sempre prezei isso e prezo até hoje. Na hora da refeição, as principais, almoço, jantar, é muito importante você sentar à mesa com a família reunida. Porque ali se conversa muita coisa, se ensina muita coisa. Palavras ensinam mais do que muitas vezes puxão de orelha. E eu vou contar aqui um breve testamento da minha vida, da minha infância, do que eu vivi, até quando me casei. Que com ele também não foi diferente, não, porque ele também é da geração antiga. E a minha mãe,
era semi-analfabeta. Ela só sabia assinar o nome. Mas me ensinou a ser dona de casa, me ensinou a costurar, a bordar. Trabalhos manuais que eu faço hoje foi minha mãe que me ensinou. É algo que eu prezo, que é importante. Porque não quero aqui menosprezar ninguém não, mas eu vejo muitas meninas hoje não sabem nem pregar um botão. Porque tem mamãe, tem vovó, tem titia para fazer, né? Aí não se preocupa em fazer, porque tem quem faça. Meu pai, ele me ensinou a ter valores familiares e morais, ainda que ele não fosse perfeito, porque ele também vacilava um pouquinho. Mas eu aprendi a não fazer o que ele fazia. E ele só tinha a 4ª série primária. Escrevia mais ou menos, mas ele nunca soube redigir uma carta. Quando ele tinha que escrever para alguém, sobrava para mim, para escrever para ele. Mas, entretanto, os meus legados de caráter eu não aprendi na igreja. Eu não aprendi na igreja. Eu aprendi em volta da mesa da minha casa. Porque eu só conheci Jesus com 35 anos de idade. Quem já conhece aqui meu testemunho, eu vivi 18 anos no Espiritismo. Nunca tivemos aquele relacionamento cristão que nós temos hoje. É diferente. Mas aí vem uma pergunta que a gente vê hoje, que acontece muito. Quem é que ensina lá dentro da sua casa? É você? Ou é a rede de televisão? Ou é a internet? Que hoje o que a gente mais vê é criança pequenininha com celular, sabe mexer em tudo. É bom? Não sei. É ruim? Também não sei. Aí vem aquela coisa dentro da gente. Quem é que estabelece os marcos dentro da sua casa? É você? Ou é o vizinho que você vê como ele trata a família? Ou é alguém da família que você vê que trata mal e você... Não quero fazer isso. Você não tem referência. E a gente tem que ter referência de família. Porque família é a base de tudo. A educação começa na família. Não é na escola, não. E nem na igreja. Porque é muito normal a gente ver hoje pais que levam os filhos para a escola e acham que é o dever da professora, é a obrigação da professora, porque ela recebe para isso, para educar, para dar educação. Nas igrejas também não é diferente. As pessoas acham que a igreja é as tias da escola dominical, da igreja mirim, que tem que educar. E não é, bem de casa. Você que é mais novo pode tentar achando, ai, pastora Tânia é chata mesmo. Eu sei que eu sou chata. Mas eu aprendi o certo e não me arrependo até hoje de nada do que me ensinaram. Nos tempos de escola, quando meu pai olhava meus cadernos e da minha irmã, e via aqueles garranchos que ele não entendia, pastor Júlio, que ele não conseguia entender, sabe o que ele fazia? Era até engraçado que eu acho que eu tenho o hábito de eu escrever muito e ler muito, foi disso aí. Meu pai, dia de sábado, que ele estava em casa, ele botava eu e minha irmã sentadas, pegava um livro qualquer, de história, ou seja lá o que for, qualquer texto que ele achava, ele botava em pé, escoradinho assim na mesa, e botava eu e minha irmã sentadas, vai copiar. E direito, perfeito. E se
na hora de escrever, acabei. Aí, doida para sair dali. Ele olhava. Se não tivesse com a letra perfeita, e naquela época não era caneta, não era lápis. Aí vinha com a borrachinha, apaga, vai fazer de novo. E não saía dali, da mesa, não saía. Minha irmã chorava, porque ela sempre queria mais serelepe, né? Não saíamos da mesa enquanto não tivesse a cópia perfeita com a letra que ele entendesse. A gente não saía da mesa. Quando a gente brigava de manhã, assim, brincando, criança briga sempre um com o outro, irmãos então, né? Então, quando a gente brigava um pouquinho uma com a outra, algo que eu ensinei meus filhos dessa forma. E meus netos hoje são ensinados também dessa forma, porque eles não precisam fazer com eles, mas eles conhecem a história. Quando a gente brigava uma com a outra, meu pai botava a gente sentadinha, coladinha assim, cadeira juntinha, fazia a gente ficar abraçada ali, uma emburrada com a outra. Mas não saíamos dali, não levantava da cadeira, enquanto não pedisse desculpa, não desse um abraço e um beijo em cada uma. E glória a Deus, até o dia que a minha irmã partiu, nós éramos amigas de chorar uma com a outra, ser convidente uma com a outra. E era um tempo muito bom. E que hoje, quantas famílias, quantos irmãos que não se falam, quantos filhos que não falam com o pai porque guardam ressentimentos, guardam mágoa, não perdoa. Saiba que a palavra de Deus diz que honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prósperos na vida, em toda a tua vida. Ah, minha mãe é chata, minha mãe fala demais, minha mãe briga, minha mãe xinga, minha mãe isso, meu pai bebe, meu pai é isso. Honra teu pai e tua mãe, porque é Deus quem vai te abençoar, é Deus quem vai te recompensar. Ainda que seu pai e sua mãe não te valorize, não veja hoje, né? Não veja hoje o que você está fazendo, a forma como você faz, mas obedeça a Deus, que a vitória vem. Quem sabe um dia, antes deles partirem, vão se sentar e vai tudo se amenizar. Tudo vai chegar no controle de Deus. E aí, todos nós temos base na família. Eu creio que cada um aqui tem uma base na família. Precisamos ter fundamentos também espirituais. Ainda mais se oriundos de família não cristã, como foi o meu caso. Eu não fui criada, não nasci em berço evangélico, não tive família evangélica, não sabia, não conhecia, só conheci Jesus com 35 anos de idade e eu fui a primeira e a última a conhecer o evangelho dentro da minha casa. Depois de minha irmã, depois a minha mãe. Meu pai, não sei como ele partiu, não sei como ele estava com Deus, não sei. Mas a palavra de Deus diz que até no último instante, clamar ao Senhor, Ele salva, Ele perdoa. Amém? Então, sobre tudo que eu já vivi, eu poderia escrever muitos livros, preencher, escrever cadernos e mais cadernos. Mas eu quero concluir, porque a Bíblia também fala que não é no muito falar. Não é no muito falar que eu vou convencer ninguém, porque não sou eu que convenço, é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que eu tenho certeza, assim como falou o meu coração, e Ele fala comigo no meu coração, Ele fala com você também. Para concluir, Provérbios 22, 28, por favor.
não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não esqueça dos ensinamentos do teu pai e da tua mãe. Ainda que você, às vezes, ache que foram rígidos demais, não é hoje, nos dias de hoje, não vou fazer com meu filho, com a minha filha, com meu neto, com meu sobrinho, não vou fazer o que faziam comigo, mas que você guarde no seu coração os bons exemplos que você teve na sua família. Provérbios 13, a parte A, do versículo 22. Só a parte A. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Eu não sei o que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, as histórias, o que você viveu na infância. Você pode até não falar tudo, né? Porque os momentos ruins você não precisa contar. Mas lembra das coisas boas que você aprendeu, lembra dos momentos maravilhosos que você viveu em família, com a família reunida, um dia de sábado, um dia de piquenique, né? No meu tempo era muito comum fazer isso, né? Arrumar um pano no meio do quintal e juntar ali, e botar ali o lanchinho, e ali brincava, e todo mundo se divertia, e era um momento de estar ali unido, né, com a família. E Provérbios 19, verso 18. Aqui, nessa versão, em algumas versões fala diferente. Na versão contemporânea, fala: corrige a teu filho enquanto há esperança. Na versão internacional, fala: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Na versão da Bíblia anotada, diz: castiga a teu filho enquanto há esperança. Só a parte A. E na versão mais atual diz: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. A conclusão, fechar. Provérbios 22, verso 6. Texto conhecido. Instrui, em outra versão diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A gente ensina. Quando chega uma certa idade, adulta, adolescente, que começa a questionar muitas coisas, e aquela fase de transição, eles começam a pensar do jeito deles, a quererem fazer do jeito deles. Mas a nossa obrigação, nosso dever como pais, pai e mãe. Tem pai que é mãe e tem mãe que é pai. Independente se você tem pai ou mãe juntos, às vezes não está mais aqui, às vezes são pais separados, enfim. Mas o seu dever é corrigir, não é castigar, porque o castigo não vai levar a nada, o castigo não vai levar a ninguém. Às vezes um castiguinho, como meu pai fazia, né? Botar eu e minha irmã ali abraçadinha, a gente ficava emburrado uma com a outra, mas só saía dali quando abraçava, beijava e pedia desculpa a outra. Aí um castigo abençoado, é um castigo abençoado, que foi muito bênção na minha vida e na vida da minha irmã. Mas sabe por que Provérbios fala isso? Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Sabe por quê? Porque quando crescer, que não fizer aquilo que foi ensinado, se a gente não ensina, a vida ensina. E o que a vida ensina, às vezes, dói muito, machuca muito e traz muito prejuízo, traz muita dor. Amém? Que Deus nos abençoe, que você fique com essa palavra no coração. Não é castigar, mas é ensinar, corrigir. E uma coisa que
é muito comum a gente ver hoje. Não tenha medo de dizer não para o seu filho. Deus às vezes fala não para a gente. E você fica com raiva dele? Não. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Até aqui o Senhor me deu. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu quero chamar aqui irmã Lígia. Vem orar pelas mães, porque eu também me incluo nessa. Quero também receber oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Só Ele é digno de honra e de glória. Isso. Chamar as mães para voltar. Pedindo para orar, as mães já era para estar vindo. Glória a Deus. Oremos. Você que é mãe, você que é mãe do coração, você que é tia, madrinha, vem para o altar. Porque todas nós somos mães espirituais. Sempre temos um filho que nós adotamos em oração. Então, você é mãe também. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Santo, Eterno e Poderoso, Pai querido, nós te louvamos, exaltamos ao teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia especial, por esse dia que o Senhor permitiu que levantássemos e caminhássemos até a tua casa, porque tu marcastes esse encontro conosco. Nesse momento, ó Deus, nós clamamos pela vida de cada mulher, cada mãe que chegou nesse altar, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha revestir com uma unção renovada, uma unção de força, de graça, de sabedoria, para que possam instruir, abençoar, ensinar, corrigir, Pai, os seus filhos, para que eles aprendam o caminho. Pai, foi falado de legado, e nessa manhã eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar na vida, no coração e na mente de cada uma, para que verdadeiramente possamos, ó Deus, deixar um legado, não apenas herança, mas um legado de ensinamento, Deus, e principalmente de servir ao Senhor, de temer ao Senhor, que possamos com sabedoria ensinarmos, ó Deus, nossos filhos com amor. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha renovar a força, dando a cada uma graça, direcionamento, Pai. Deus, saúde, para que possam trabalhar, para que possam corrigir, ensinar, cuidar, educar cada um dos seus filhos. Paizinho, aquelas que seus filhos já são adultos, que já têm filhos, que possa continuar sendo exemplo de temor ao Senhor. Exemplo de sabedoria. Pai, visita, contempla. O que eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha sondar a mente e o coração de cada um nessa manhã, para responder o clamor de cada uma. Responder o clamor, aquilo que tua serva tem clamado, tem buscado, tem derramado aqui neste altar, Pai. Cada lágrima não é em vão. Cada oração que é feita neste lugar e derramada neste altar não é em vão. Nós cremos que o Senhor já contemplou e já tomou para si, para dar resposta no tempo oportuno. Então, continua abençoando, renovando, fortalecendo cada uma dessas mulheres, para que estejam sempre firmes, ó Deus, sempre firmes e alertas para cumprir o teu propósito, o teu chamado. Pai, porque ser mãe não é apenas gerar, ser mãe também é educar, é ensinar o temor ao Senhor, que cada uma, Senhor, possa ter esse legado para deixar para essa geração que vem após. Paizinho, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso e especial, que é o dia que o Senhor nos presenteou, e que verdadeiramente esse dia seja contado na tua presença. Muito obrigada, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.